Fala nação, sejam bem-vindos aí, deixa o like, compartilha o vídeo. Quem puder dar uma raifada também, nos ajuda muito. Conta com uma frequência enorme, do quanto a gente está diante de uma corrida ponto a ponto de dois timaços. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, e para mim o sarrafo está colocado de uma maneira, e a forma como as pessoas estão vivendo essa disputa quase visceral de dois rivais, que eu tenho dúvida se o país está preparado e as torcidas estão preparadas para que algum deles termine o ano sem taça. E se terminar... são duas taças em disputa entre os dois. Entre os dois. Um pode levar as duas. Veja, são 30 jogos já de brasileiro, porque amanhã o Palmeiras faz o 30º dele. A distância entre os dois vai ser de 1, no máximo 2 pontos. Você já sabe que nós vamos considerar um fracasso, né? Então, e não é, na verdade. Uma comunidade do futebol brasileiro. Na verdade, não é. A gente está assistindo a dois timaços fazendo uma grande temporada. Eles estão aonde times com o investimento e com o nível deles deveriam estar, que é disputando os dois principais títulos do ano. Agora, uma série de circunstâncias vai decidir o que cada um vai levar para casa. E no brasileiro é uma disputa assombrosa, né, Alex? Os dois pulverizando a pontuação a cada rodada. Boa noite. Boa noite, Barreto, Cadu Manso, todo mundo está em casa. É o benefício, queira ou não, de você ter pelo menos mais um concorrente à altura para ele te puxar. E um acaba realmente tendo que elevar o nível do outro. Se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Os números são absurdos e é muito difícil. Eu acho que a gente devia começar... Peraí. Antes, já lanço essa proposta porque eu vou me interromper. Porque Edson Viana está chamando no gramado no Maracanã. Fala, Edson. Barreto, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado com a gente agora no Troca. Uma dupla histórica do Flamengo aqui comigo. O Arrascaeta simplesmente hoje igualou o Doval, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Argentino com 94 gols. Arrascaeta, o quanto essas marcas que você vem conquistando no Flamengo mexem com você? Isso é algo que faz parte do teu cotidiano ou você simplesmente vai seguindo o fluxo? Não, eu sempre, como falo, tento dar o melhor pro grupo, pro Flamengo. E isso vai ficar quando eu parar de jogar, quando eu encerrar minha carreira no Flamengo, que eu vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros. E o Flamengo conseguiu demonstrar muita força hoje do elenco, depois de uma semana muito desgastante, né? Você entrando até mais cedo do que normalmente se esperaria no jogo. Como se sentiu? Como é que é? Não pode respirar na luta pelo título? Não, eu falei com o Felipe, enquanto eu estiver bem e quero jogar. Ele achou que era melhor começar no banco. Temos um elenco também que precisa de minutagem, é importante para todo mundo, assim que feliz quando entrei, ajudar ao time, ao grupo e compartilhar esse campo aqui com BH, que é um privilégio também. E como é um privilégio, Bruno Henrique, compartilhar o campo também com a Arrascaeta? Cara, Arrasca é um grande amigo, desde quando jogava no Cruzeiro, tinha um sonho de jogar do lado dele, uma qualidade, um cara excepcional, um gringo brasileiro. Então, cara, muito feliz de estar cada vez mais conquistando história do lado dele, o Flamengo, para toda a nação. Então, muito feliz por esse momento dele e pelo nosso momento também. E você que desde fevereiro não marcava 2 gols numa mesma partida, foi um jogo que eu perguntava para você no intervalo como deveria fazer no segundo. Quando abriu, a porteira acabou fluindo normalmente, né? Como é que foi para você voltar a marcar? Eram 11 jogos já sem marcar e logo 2. Acho que, como eu te falei no primeiro tempo, era só caprichar um pouquinho ali na finalização. No primeiro chute do primeiro tempo, a bola deu uma quicadinha e acabou me atrapalhando. Mas fui pro vestiário, focado em voltar pro segundo tempo, em ajudar a minha equipe fazendo gol. E graças a Deus fui coroado aqui hoje com 2. E você é muito intenso mesmo no banco aqui, o Rodrigo Caio chegou para te controlar um pouquinho ali. É difícil se controlar, né? Cara, é difícil porque o lance onde a gente vê que não foi maldade do Everton, né? Ele disputa a bola e logo em seguida recua o pé e acaba pegando o jogador. Ele não teve uma proporção ali excessiva de machucar o jogador do Sport. Então é difícil falar, isso é muito complicado, mas vou deixar para a diretoria do Flamengo olhar com carinho. Obrigado, Bruno. Marques, o Edson trouxe ali uma dupla que está pulverizando recordes no Flamengo, né? Tudo que eles conquistarem daqui para frente abre vantagem. Exato. Porque são os dois colecionadores de títulos. Maiores colecionadores de títulos de um time que teve Zico, que teve Júnior. É bom lembrar disso, né? De uma baita geração, né? Impressionante. É lógico que se a gente for pegar, a gente até comentava ontem, por mais que essa geração do Flamengo foi uma baita geração, não tinha uma desigualdade tão grande quanto de repente tem hoje, né? Porém, para se conquistar tudo isso,
Obviamente que não é fácil. É, a gente não pode diminuir de maneira nenhuma. Muito de contexto, né? Naquela época, para você ir a Libertadores era um evento, né? Não era a certeza que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, tem, que todo ano tem Libertadores. Cada época tem as suas características. Dentro dessas dificuldades. E também tem o lado comercial. Eles, de repente, tiveram oportunidade de sair, não saíram, ficaram. E o fato Mas eu acho que diz sobre o Flamengo também, sobre a capacidade que Flamengo e Palmeiras hoje têm de manter grandes jogadores. Sim. São caras que não foram embora. Não tem desmanche. Os clubes são mais capazes de controlar a reposição. Isso. Fora que sua própria estrutura física, coisa que anteriormente não tinha, isso facilita, né, Barreto? Verdade, a longevidade. Eu ir lá todo dia, eu ter esse prazer, ir no Ninho do Urubu hoje, ir no Ninho do Urubu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era tudo muito diferente. Sabe o que eu ia dizer? Que quando os nossos repórteres chamaram, eu ia propor comparar a campanha do Cruzeiro com outras campanhas a essa altura. Se o Cruzeiro não está fazendo uma campanha de campeão. Uma certeza a gente já tem. Certeza? Bom, isso é uma forma de dizer, tá? Vai ser batido esse ano o recorde do melhor vice-campeão da história. Isso é muito provável. Por quê? O melhor vice-campeão da história é o Santos, em 2019, com 74 pontos, quando o Flamengo fez 90. Para fazer 74 pontos, faltam agora 8 jogos. O Flamengo precisa de 10 pontos em 24. O Palmeiras, faltam para ele 9 jogos, ele precisa de 12 pontos em 27. Então, é um aproveitamento muito inferior ao que eles estão fazendo desde o início. Então, é de se imaginar que os dois vão ultrapassar 74 pontos. Né? Para o Cruzeiro, por exemplo, fazer 74 pontos, ele tem que fazer 14 pontos dos próximos 21 que ele vai disputar. Absurdo não é? Não é absurdo. É um excelente aproveitamento. E o Cruzeiro vem tendo, ao longo do campeonato, 64% de aproveitamento ao longo de 30 rodadas. Então ele vai se aproximar também. Então a gente vai ter a melhor pontuação do trio de primeiro colocado da história. O que eu queria saber, essa campanha do Cruzeiro, de 60 pontos em 31 rodadas, com a vitória de hoje sobre o Vitória, ele não é uma campanha de campeão em outros campeonatos. Ele estava competindo. Estava competindo. No mínimo, poderia estar na liderança de alguns campeonatos aí. Tiveram um campeonato de 69, 70, 71 pontos por campeão, né? Com 20 vitórias, 21 vitórias. O patamar ele aumentou realmente para 24, 25, pelo menos, vitórias de um pouco tempo para cá. É uma ideia para o nosso gato mestre. No desgaste do Palmeiras. Para fazer aqueles 4-0 na pensando no desgaste no outro, um torcendo para que o outro tenha mais lesão, que perca mais jogador, que perca... lógico, tem cara. Isso, Alex? Lógico que tem. Secar o outro assim, torcer para jogador machucar. Seca, na entrevista nós fala que nós não perdemos tempo com isso, mas é lógico que você torce contra. Você vai falar que é mentira, não tem como, né? Na entrevista é todo mundo bonzinho, né? Não, pelo amor de Deus, não sei. Queremos ganhar dos melhores e tal. Lógico, secador... Ô, Barreto, na entrevista ninguém quer ser cancelado nos dias de hoje, não. É verdade, mas enfim, um vai estar de olho no outro, claro. E uma coisa que eu acho que pode ter influência, e tudo agora é evidente que a gente está especulando quanto ao que pode acontecer nessa reta final, mas quem primeiro ceder terreno um pouquinho, até mentalmente pode acontecer desse time acabar olhando muito mais a Libertadores do que o brasileiro. Se alguém abre 4 pontos, digamos, aí... Como a pouca crença de que o outro vai perder ponto, é natural que esse time comece a ver a Libertadores como o grande objetivo e aí o campeonato ganhe, vai pender muito para o lado do outro. Ainda assim, a gente não vai nunca duvidar que esses times possam dar a volta, mas no momento não ceder terreno é o fundamental. E um mês, né, Alex? Acho que mexe com o psicológico de todo mundo também. É muito e pouco tempo de uma vez só. É muito e pouco tempo. Mas assim, não dá pra pensar. Realmente você pensar, lá vai faltar algo aqui, vai ficar até chato, porque lá não é garantido, não tem garantia de nada. E você pode garantir o título brasileiro, de repente, até chegar lá. Então, a administração, ok, mas longe de você abrir mão emocionalmente, porque se você prioriza o seu adversário, não, é problema dele, né? Mas assim você consegue, de repente, nessas rodadas, como principalmente jogando em casa, como o Flamengo hoje, independente até de ser o esporte o último colocado, você tem que fazer a sua parte mesmo para jogar pressão pro outro lado. A equipe do Gato Mestre não brinca em serviço, não. Eu levantei um questionamento aqui, Luiz, Roger, Jéssica, sobre a campanha do Cruzeiro, né? O que significa ter 60 pontos com 31 rodadas em outra edição do Campeonato Brasileiro que não seja essa, com Flamengo e Palmeiras tão dominante, né? E recebi aqui o seguinte, olha, em 7 oportunidades desde 2006, aquele ponto de corte, né? Que a gente costuma usar. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, 20 clubes. Em 7 oportunidades, o líder na 31ª rodada tinha
menos de 60 pontos. Eu estava fazendo essa... Como o Gato mexe muito mais rápido do que eu estava fazendo aqui a pesquisa manualmente. Eles não usam. Inter em 2020 tinha 59. De espiral, Corinthians em 2017 Ele é o gato mestre, né? Exatamente. Exato. Quem sou eu para competir? Não é por acaso. Mas só o Corinthians em 2017 tinha 59 também? Ó, Grêmio 2008, 59. Palmeiras 2009, 54. Fluminense 2010, 54. Vasco 2011, 57. Corinthians 2017, 59. Inter 2020, 59, Botafogo 2023, 60. Lembra que a gente falou do Corinthians de 2017 como um time dominante? E o mais significativo nisso aí, há muito mais exemplos nas primeiras edições dos pontos corridos de 38 equipes do que nas mais recentes, porque a concentração de ponto no topo está aumentando. E uma curiosidade, só o Fluminense de 2010 e o Corinthians de 2017 foram campeões. Curioso. Com os 60 pontos em 31 rodadas. Se fosse esse trio... comandado por Luiz Carlos Júnior, o pessoal tá falando que meu cabelo tá grande, Luiz. Eu tô querendo ser você, cara. Com Jéssica, Não, é só deixar. Eu tava vendo você jogar com o Inter outro dia com um cabelo muito bom que esse. Era outra época, né? Os barbeiros, os cabeleireiros tinham outra característica, né, Roger? Você sabe que... meu compadre. Puxando uma curiosidade aqui nessa área capilar, fugindo um pouquinho do jogo... sério isso? Outro dia, a gente estava falando do aniversário do Maurício de Souza e eu disse uma das maiores honras que eu tive foi o Cebolinha falar meu nome, me chamar de Baleto, numa edição do Ohio Talk. Em 2021, não tem tanto tempo assim, gente. Seu Baleto. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, que cabelo preto. A primeira coisa que me chamou a atenção. Porque sempre que eu vejo uma imagem minha antiga, né, Luiz? Lá do começo do Sport TV, eu penso, meu Deus, quanto cabelo. Dessa vez foi essa. Só que são só 4, né? Quanto? 2021, 4 anos. Coloca 5, né? 26 já nós estamos. Credo. Mas enfim, não estamos aqui para falar de cabelo, não. Estamos aqui para falar da vantagem que o Flamengo vem abrindo e da situação do esporte que a gente já não questiona mais, né? Não. Estava até prestando atenção ali na entrevista do Igor Cariús no fim do jogo, dizendo que o time jogou um nível abaixo e tal. Eu fiquei pensando, jogou mesmo um nível abaixo? Esse é o esporte 2025, né? A gente não imagina nada muito melhor do que um 3-0 contra o Flamengo no... Fala aí, ô Roger, o que é difícil com todos eles aqui que acompanham futebol esse tempo todo? Não é você fazer 10 minutos bom no jogo, 20 minutos bom no jogo. O jogo é 100 minutos, pô. E contra um Flamengo você tem que fazer 100 minutos num nível que você nunca fez para não tomar um jogo desse jeito. O Flamengo ainda perdeu oportunidades, né? Tá revendo alguns momentos do jogo. Tem treinador que gosta, né? Tem treinador. Dá uma olhadinha. Sim, não. Ele já chegou para entrevista. Chegou? Ah, então pronto. Chegou. Então o timing tá perfeito. Valeu, Luiz. Valeu, Roger. Valeu, Jéssica. Vamos com o treinador do Flamengo. Boa noite, gente. E na sequência a gente analisa um pouquinho mais do jogo aqui no Troca. De certa forma, pode tirar um pouco o São Paulo da zona de conforto para não jogar no Morumbi e o Flamengo pode ter algum benefício nesse sentido de estar jogando num campo que o São Paulo não joga como mandante, num jogo que o Flamengo precisa muito ganhar para seguir ali na briga pelo título também? Bom, acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então, não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais, né? Isso mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi, com certeza muda, é diferente. Principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles e alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas, faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tenha entrado, muitas vezes assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses, ou 3, 4 meses, e vocês falam,
poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né? Com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo das equipes, dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, ao nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade, mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. E, em cima disso, nessas rodadas que vêm pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidade nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança, né? Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações porque eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então,
que aconteceu foi isso, não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então isso não aconteceu e só depende dele. Felipe aqui. Felipe, na quarta-feira, você deu um recado para a torcida e pediu para que a torcida hoje viesse para o Maracanã e tivesse um comportamento de apoio ao time. E a gente percebeu que desde a hora que começou o aquecimento do goleiro, a torcida cantando sem parar. E apesar de alguns erros no primeiro tempo, nenhum jogador foi vaiado, todo mundo foi aplaudido e a torcida cantou os 90 minutos. Você acha que a mudança, até para as coisas que deram certo no segundo tempo, tem muito a ver com esse comportamento da torcida também, que comprou a sua ideia de vir para o Maracanã para poder apoiar, de dar a mão para o time, levar o time para a vitória, que era muito importante para essa fase do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Excelente pergunta. Eu não tenho dúvida que a torcida hoje foi um fator determinante nessa vitória. E vou explicar o porquê. Porque quando entra no campo jogadores que não estão no seu melhor momento de forma, como, por exemplo, todo mundo sabe, Lino, Bruno Henrique, que não estão com a confiança elevada, né? O próprio Plata, que vinha de uma expulsão, que vinha que fez para mim um excelente jogo contra o Racing, mas a expulsão afeta a cabeça de um jogador, eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo. E isso é importante que a torcida saiba que eles foram determinantes, o torcedor, determinantes, na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo. Porque eles vão tocando na bola, o Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Por que não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Então, esse é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores. E eles fizeram isso. Então, conforme foram passando os minutos, os jogadores foram melhorando e acabaram fazendo gol. E acabaram fazendo, o Bruno Henrique, no caso, né? Acabou fazendo gol, acabou recuperando toda a confiança, o Lino acabou jogando muito bem e sendo muito importante até o final do jogo. E esse era meu objetivo. Como eu falei na outra coletiva, não quero nunca ensinar o torcedor a torcer. Cada um faz o que quer, mas gostaria que o torcedor entendesse a potência e a capacidade que tem na hora de mudar a performance de um jogador. Então eu estou muito feliz, primeiro também porque lotou 70 mil pessoas no Maracanã. Felipe, boa noite. Tá aí então o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Acompanhamos um bom trecho aí da entrevista coletiva. Foram quase 70 mil pessoas, né? Isso. 69 mil e alto. Então tá só arredondando aí. Que apoiaram o time. Né? Bom, vão participar dessa festa agora, né? No mês que falta até o confronto com o Palmeiras. Um pouquinho menos de um mês, né? Duas coisas que me chamaram a atenção na entrevista. Como quase todas as perguntas citam a Libertadores. E vai ser inevitável agora. Não, né? E mais do que isso. A minha sensação é que a cada rodada de brasileiro, embora o título esteja na mesa entre Flamengo e Palmeiras, a gente vai naturalmente tentar medir e traçar um paralelo entre a atuação de um e de outro, tentando achar algo que os diferencie para ver para onde está pesando algum tipo de favoritismo na Libertadores. Esse aqui está no melhor momento, esse time agora está rendendo um pouco mais, tentando achar diferenças que praticamente não existem entre os dois. Mas naturalmente, a atuação de cada dos times vai ser comparada rodada a rodada. E a outra que, para mim, tinha duas coisas na mente do Felipe. Ganhar o jogo e, claramente, tentar fazer com que Bruno Henrique e Samuel Lino saíssem do estádio com a confiança recuperada, porque eles vão ser muito necessários na reta final. O Bruno Henrique sai de campo após 2 gols e o Samuel Lino fica aos 90 minutos porque o jogo dele ia crescendo. E conforme o jogo dele foi crescendo, ele viu condições para recuperar ele com a torcida. Teve uma pergunta sobre o Juninho e com a lesão do Pedro, que a gente vai agora, né, acompanhar, tentar entender se ele volta a tempo de disputar a final da Libertadores, mas enfim. A lesão do Pedro veio justamente no momento em que o Bruno Henrique tinha procurado o Felipe Luiz para dizer, olha, eu não quero disputar vaga com o Pedro. Eu acho que ele é o dono dessa posição, eu quero contribuir em outra. É lógico que as coisas mudaram. Claro. Imediatamente. Quando ele fala, ele nem sabia a extensão da lesão do Pedro, no momento da entrevista. Quando fica sabendo, procura a imprensa e diz, gente, olha só, uma coisa é a disputa de vaga definitiva nesse time, outra coisa é o que precisa agora, né? E agora, gente, o Bruno Henrique é a principal opção. Inclusive, se pensar em final de Libertadores, não tem Plata. É isso daí. Né? Que poderia ser ali a alternativa. É porque o Bruno, ele traz coisas que dentro da área
O jogador, é importante o jogador ter. A gente fala no palavreado, pô, o cara é largo, né, cara, é iluminado. Ele consegue estar nos bons lugares, nos momentos certos, entendeu? Não é... Isso às vezes tem jogador que tem, que não tem, aquele negócio. Tem jogador que tem talento, mas não tem luz para brilhar, porque vai acontecer, seja jogador, seja músico, seja o que for. E o jogador ele tem que entender realmente que, ou o torcedor, a gente do futebol, às vezes que esse tipo de jogador é importante você ter por perto. E desse momento, você vê o Bruno, ele dá uma entrevista dessa, bem culminando num momento que ele estava mais discreto. Então, poxa, você vai ficando embaixo. Ao mesmo tempo, ele falou que ele não queria não se colocar à disposição, mas ele, na fala dele, ele fala, poxa, eu não quero disputar a posição, como que aconteceu com o Gabigol aquela vez. Só que o Gabigol acabou jogando de 9